seja muito bem-vinda a essa aula hoje, muito obrigada por estar aqui. Nós vamos falar um pouco mais sobre abandono e sobre rejeição, porém as raízes que estão por trás dessas duas feridas, sob um olhar psicanalítico, tá? Então, tô olhando um pouquinho aqui para baixo, estou acompanhando os meus slides, que eu achei por bem não compartilhar para não ficar pesado no vídeo, de repente travar, enfim, tá? Mas eu quero começar a aula aqui te fazendo uma pergunta. Você já percebeu que por vezes você sente que algo vai dar errado mesmo quando tudo está bem, aparentemente bem? Só que você sente aquele medo. Por mais que a pessoa diga que te ama, você acha que não é verdade, você acha que ela vai te deixar, vai te abandonar. Ou então aquela mensagem que demora a ser respondida e você já sente uma angústia insuportável, você está numa roda, parece que você está sendo excluída da conversa. Eu quero te dizer que, na realidade, aquilo que nos sabota, na maioria das vezes, não está relacionado ao que estamos vendo, ao que está acontecendo ali, mas está relacionado a algo recalcado. Guarde bem essa palavra, tá? E isso, na psicanálise, nós chamamos de inconsciente. E nessa aula você vai aprender a compreender um pouco mais esse buraco que causa dentro de você. E da onde que vem e como lidar com essas situações tão perturbadoras que influenciam muitas vezes negativamente no seu dia e nos seus relacionamentos. Vamos começar entendendo a ferida original. A rejeição, muitas vezes, ela não começa no outro, mas ela começa na forma como nos sentimos quando ainda éramos pequenas. De uma maneira inconsciente, nós acabamos armazenando memórias daquilo que nos aconteceu e que não foi bem elaborado. Então, a psicanálise ela vai nos ensinar que muito do que nós vivemos hoje não é atual. Na verdade, é uma repetição. Freud chama isso de repetição da cena traumática. Então, o sujeito ele vai revivendo a mesma dor, porém em contextos diferentes. Então, é como se, por exemplo, aquela criança que foi abandonada, que foi rejeitada, que foi machucada ali, ela ainda vive dentro de você, como se ela ainda vivesse dentro de você, porém num estado constante de alerta, como se esperando que aquilo se repita. Então, se ela foi abandonada, ela vive dentro de você ali, naquela agonia, naquele estado constante de alerta, esperando ser abandonada novamente. O abandono e a rejeição são marcas psíquicas que, se não elaboradas, elas se tornam o núcleo central da repetição. Então, Freud ele já nos dizia, aquilo que não se elabora, se repete. Então, é por isso que você, por exemplo, sente tanto medo da rejeição. Porque lá no fundo, essa dor que você viveu ainda está pulsando, entende? E como é que você, o seu ego, o seu eu, reage diante dessas situações? Ele não fica ali passivo, né? Então é ativado algo que se chama, nós chamamos na psicanálise de mecanismos de defesa. Acontece que esses mecanismos de defesa são justamente aquilo que acabam fazendo com que você se afaste daquilo que você deseja. Então, por exemplo, pensando aqui num relacionamento, você quer aquela pessoa, você sente atraída, você deseja estar com aquela pessoa, porém por conta do mecanismo de defesa, da tentativa de evitar que você sofra novamente o abandono, sofra novamente a rejeição, você mesma causa alguma maneira ali de se afastar daquilo ou daquele relacionamento, daquela pessoa, justamente para não viver a mesma dor que inclusive você já está inconscientemente esperando que aconteça. Eu vou dizer para você quais são os principais mecanismos de defesa relacionados ao abandono e à rejeição. Então são pequenos conceitos aqui, mas eu vou falar de uma forma bem prática para você conseguir entender, tá? Primeiro mecanismo de defesa muito relacionado com abandono e rejeição é o recalque. O que é o recalque? Na verdade, pense em uma dor, em algo que você viveu que é impossível
de que você mantém aquilo na sua consciência. Você não consegue lidar com aquilo. Pode ser um trauma, pode ser um sentimento, pode ser um desejo que é muito, que você não, é impossível de viver. Eu desejo muito isso, mas eu não posso vivê-lo. Então, isso é recalcado, ou seja, esse sentimento, desejo, trauma, seja lá o que for, é empurrado para o inconsciente. Ele vai para o inconsciente, ele acaba ali? Não. Ele vai ficar ali guardado por esta barreira que se chama recalque, que é justamente o que impede de que esse conteúdo retorne para a consciência, porém ele não fica inutilizado ali, ele não morre, ele continua pulsando e ele quer escapar de alguma maneira. Ele quer, o inconsciente, ele precisa ser ouvido. E muitas vezes isso escapa através dos sintomas. Para a psicanálise, o que são os sintomas? Qualquer manifestação que venha acontecer. Por exemplo, para a psicanálise, fobia social é um sintoma, medo de altura é um sintoma, insônia é um sintoma, ansiedade é um sintoma, entende? Então, muitas vezes, aquilo que foi recalcado, ela ultrapassa essa barreira do recalque e ela se manifesta através desses sintomas, tá? Segundo mecanismo de defesa é a racionalização. O que é isso? Você diz, isso não me afeta mais, mas na verdade isso te afeta. Você compreende, você tenta dar um sentido para aquilo, como que aquilo, não, isso não é importante, isso não, tudo bem, não me importo. Quando na verdade aí é exatamente que está a dor e que você importa de fato, você se importa de fato. Outro mecanismo de defesa chamado de formação reativa. O que é a formação reativa? Você age exatamente da maneira oposta a que você gostaria de agir. Então, falando aqui do contexto de abandono e rejeição, você pode se tornar aquela mulher forte demais, aquela mulher que dá conta de tudo, que resolve tudo, que é super bem resolvida, porém isso é só um comportamento. Por dentro, você de repente está fragilizada, precisando de colo, precisando de suporte. E aí você acaba se tornando aquela mulher super independente. Então, eu não dependo de ninguém, justamente para nem correr o risco de você ser rejeitada ou ser abandonada novamente. E o último mecanismo de defesa é a projeção. Já ouviu ou já disse essa frase? Todo mundo me abandona? Muito bem. Muitas vezes isso é um conceito interior, interno teu, quando na verdade o que está acontecendo é que você não se acha suficiente. Então você projeta isso para o externo. E aí vem essa verdade criada, esse discurso de que todo mundo te abandona. Na realidade, é uma projeção daquilo que você está sentindo como insuficiente, daquilo como você está se sentindo insuficiente. Entende? E acontece que muitas vezes esse abandono que você está projetando no outro, na realidade está começando de você mesmo. Muitas vezes você própria se abandona com as suas próprias atitudes, com as suas próprias privações, com as suas próprias escolhas. Você mesma está praticando esse abandono, porém você projeta para o externo. E acontece que talvez você possa ter criado uma armadura com todos esses mecanismos de defesa. Mas dentro dessa armadura habita uma mulher que quer ser olhada, uma mulher que quer, precisa e deseja ser cuidada, deseja ter um suporte. Nos próximos dias eu vou lançar aqui um programa terapêutico, tá? Onde justamente eu vou ajudar você a identificar esses mecanismos de defesa e mais do que isso, eu vou te ajudar a ir desmontando, desconstruindo de uma maneira segura esses mecanismos que estão te mantendo aí aprisionada e te impedindo de ser amada e também de amar com segurança. Freud dizia que todo sintoma esconde um desejo. Então, muitas vezes, o medo de ser rejeitada pode estar escondendo um desejo de ser amada. Mas o desejo de ser amada da forma como você é, sem precisar performar, sem precisar ser algo criado
um personagem criado para agradar o outro, quando na verdade você não acaba não dando conta de sustentar e isso te causa sintomas, isso te causa sofrimento, angústia, entende? Na tentativa de se proteger, é que muitas vezes você pode acabar entrando em relações, em relacionamentos desequilibrados, ou seja, aquele relacionamento onde você se doa demais, onde você oferece muito além daquilo que você deveria oferecer. Entende? Então, na verdade, o que você está fazendo aí? Esperando por algo que nunca vem. A tentativa de resolver no presente aquilo que não foi resolvido no passado. Porém, a ferida, ela não é curada na repetição, ela é curada na elaboração. Por isso da importância desse programa terapêutico que eu mencionei há pouco. E é justamente a intenção desse programa é justamente isso, que você elabore essa ferida. E que assim você encontre possibilidades e a esperança de que haja uma transformação. Freud dizia que onde o id está, o ego deve advir, ou seja, onde está a dor inconsciente, deve-se ou pode emergir consciência e transformação. Agora, por onde que acontece a transformação? Através da fala. A fala autêntica, a fala verdadeira. Então, quando você verbaliza, por exemplo, eu me sinto rejeitada, eu me sinto abandonada, você começa então a desfazer, a desmontar as resistências e abrir um caminho para a elaboração. Por isso, da importância de você falar e de você ser ouvida. Isso sai do campo do inconsciente, começa a vir para a consciência e abrir este caminho para a elaboração. Nós estamos já partindo para a finalização dessa aula e eu quero te falar uma coisa com muita verdade. Você não está sozinha. O que você sente tem nome, tem sentido e pode com certeza encontrar um novo destino. A psicanálise, ela não vai apagar a sua história de forma alguma, mas ela vai encontrar formas de ressignificar aquilo que dentro do seu ser ainda está sangrando. Se você sentiu que essa aula falou com você, se conectou com você de alguma forma, eu quero te fazer um convite para que você continue comigo nesse caminho. Muito em breve, daqui nos próximos dias, eu vou abrir vagas, tá, para o programa terapêutico, que é um programa voltado para mulheres com base na psicanálise, onde nós vamos estar tratando justamente de rejeição e abandono. E é para você que cansou só de repetir e agora você quer elaborar e você quer a transformação, tá? Então, continua aqui comigo. Se isso conecta com você de alguma forma, eu quero que você acesse o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo para que você possa preencher um formulário de interesse e você vai ser avisada primeiro. Como eu disse, as vagas são limitadas justamente para que haja um melhor atendimento, um melhor acompanhamento de todas que estarão no programa. Então, preencha esse formulário e você será avisada assim que abrir para que você não perca a oportunidade de estar comigo nessa jornada, tudo bem? Eu quero finalizar aqui te dizendo que a transformação é possível, mas ela começa com uma escolha. E essa escolha é a escolha de não fugir de si. Muito obrigada por estar comigo, um grande abraço e até a próxima!